casamento. Esse momento de reclusão que nós sofremos, para alguns serviram de reflexão para que pudessem recolocar algumas coisas no lugar. Outros, infelizmente, tiveram a situação talvez um pouco mais piorada, né? Porque de repente ficou em casa, começou a discutir mais, brigar mais, e de repente o casamento está já quase na beira do abismo, vamos dizer assim. Mas o Senhor me deu uma palavra e eu quero compartilhar com você nessa noite, e eu tenho certeza que servirá de grande valia para o seu coração. Gênesis capítulo 39. Gênesis capítulo 39. Versículo de número 2. Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 39, versículo de número 2. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 2. O Senhor era com José, que veio a ser um homem próspero, e estava na casa de seu pai, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vou ler de novo. O Senhor era com José, que veio a ser um homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Queridos irmãos, a vida de José, ela se resume apenas neste versículo. A Bíblia diz que o Senhor era com ele. José era diferente desde o seu nascimento. Ele sempre foi um menino diferente. Na sua juventude continuou sendo uma pessoa diferente. Não pelo fato de ser melhor do que os outros irmãos, mas pelo fato de ter o Senhor no coração e procurar em todas as coisas agradar ao Senhor. Eu não quero me deter muito na história de José, pois acredito que é conhecido de muitas pessoas a trajetória deste homem. José, ele era um diferencial em sua vida, pois ele vivia na presença do Senhor. Depois de ter sido vendido pelos seus irmãos, depois de ter sido dito como morto pelos seus irmãos para o seu pai, a Bíblia diz que ele vai até o Egito, e ali ele vai trabalhar como escravo na casa de um homem chamado Potifar. José no Egito aprendeu muito ali, após grandes percas que ele sofreu. Mas nem tudo na vida de José foram coisas boas. A princípio, José passou por muitos anos sofrendo. E olhando na história de Israel, nós podemos enxergar pela cronologia bíblica que a ida de José até o Egito era uma providência de Deus para a vida dos hebreus, para a vida da sua família, para a vida daqueles que posteriormente sofreriam com uma grande seca. E a Bíblia diz que através desta seca, uma grande fome se instalaria em todas as regiões. E a Bíblia diz que o único lugar próspero que teria alimento seria lá no país do Egito, justamente o lugar aonde Deus colocou José. O tema da minha mensagem nesta noite é administrador de projeto falido. Pastor, por que administrador de projetos falido? Porque hoje eu falo com pessoas que durante esse período talvez esteve com projetos falidos, ou está passando ainda por projetos falidos. Eu quero te dizer que assim como Deus levantou José para restabelecer, para administrar um projeto que estava falido, Deus pode também, nesta noite, te dar sabedoria para você também ser um administrador de projetos
falidos. Eu queria chamar a atenção dos irmãos para esta palavra administradores. É bem sabido de todos nós. Deixa eu só colocar aqui, porque eu consigo acompanhar algum comentário de alguns irmãos que possivelmente possa falar alguma coisa. Quando eu olho para a palavra administrador, eu vejo que, falando de uma forma física, quando uma pessoa tem um curso de administração, ela consegue pegar uma empresa que está quebrada, ela consegue pegar uma empresa que está falindo, e através da sua administração, através da sua atuação, através da sua inteligência que ele aprendeu como administrador, ele consegue aos poucos levantar aquela empresa, até que aquela empresa atinja o seu ponto máximo. É tão importante a questão de administrar, que muitas empresas terceirizam a direção da sua empresa. Elas preferem colocar a empresa em um grupo de administradores que conhecem de investimento, que conhecem de produção e que conhecem de aplicar o dinheiro em lugares que serão lugares proveitosos. E uma empresa assim, ela tem de 100%, 90% de chance de se estabelecer e de se tornar uma empresa grande. Quando eu falo de administrador de projetos falidos, eu estou falando de projetos frustrados na vida da humanidade. Talvez o seu projeto falido está sendo um casamento. Talvez o seu projeto falido está sendo um filho, ou está sendo um parente, ou está sendo a sua área financeira, ou está sendo a sua própria vida espiritual, que você próprio não consegue administrar a sua vida como deveria administrar. Hoje, através do exemplo deste homem, Deus dará para você inteligência, para você administrar na sua vida aquilo que possivelmente está perdido. O primeiro projeto falido que José administrou está lá no capítulo 39. Eu queria que você abrisse comigo em Gênesis capítulo 39, para a gente olhar na palavra nessa noite. Gênesis capítulo 39, o versículo de número 1 e o versículo de número 6. É justamente quando José chega na casa de Potifar. A Bíblia diz que após ele chegar na casa de Potifar, José foi conduzido ao Egito. E Potifar, cortesão de Faraó, chefe da guarda do Egito, o comprou da mão dos ismaelitas, que haviam conduzido para lá. E o Senhor estava com José, e ele se tornou próspero. E ele estava na casa do seu senhor, o egípcio. E o seu senhor viu que Deus era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor fazia prosperar em suas mãos. Após ter sido vendido, a Bíblia diz que como escravo, ele foi comprado por Potifar. A primeira oportunidade que José teve de fazer após o feito era administrar a casa daquele homem. Eu queria chamar a atenção dos irmãos, que na história antiga, possivelmente, para que pudesse deixar a casa na mão de um escravo, ou para que colocasse um escravo para administrar a sua própria casa, algo de errado possivelmente estaria acontecendo dentro daquela casa. Não era comum um senhor dar legalidade para que o escravo administrasse a sua própria casa. Não era comum o seu senhor dar legalidade para que um escravo desconhecido administrasse as suas finanças. Ele não daria autoridade para aquele homem, para que ele governasse a sua casa, se dentro daquela casa não houvesse um problema, se dentro daquela casa não houvesse alguma coisa que estava faltando. Olhando pelo raso, já podemos concluir que o casamento daquele homem estava indo água abaixo, porque possivelmente pelos textos que nós lemos da Bíblia, a mulher de Potifar, ela tinha um problema muito sério de fidelidade, pois uma vez que ela tentou
dormir com José, e não conseguindo, ela tentou prejudicar a vida daquele jovem. Isso indica que o casamento daquele homem talvez não era um casamento estável. Do mesmo modo que ele traía a sua esposa possivelmente também poderia estar o traindo. Isso fala de uma casa com projeto frustrado, de uma casa com projeto falido. Talvez aquele homem, a Bíblia diz que ele era rico, tinha muito dinheiro, mas talvez ele não sabia administrar o dinheiro que estava nas suas mãos. Mas a Bíblia diz que quando José assumiu o cuidado daquela casa, por ordem do seu senhor, tudo começou a melhorar, tudo começou a dar certo, tanto do lado de dentro da casa, quanto do lado de fora, ou seja, na fazenda, no comércio, na venda, na plantação, na administração dos empregados. A Bíblia diz que tudo começou a mudar. Olha o versículo 5 do capítulo 39, diz assim: e aconteceu que desde que o pôs sobre a sua casa e sobre tudo que ele tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa, tanto dentro quanto fora. Gênesis capítulo 39, versículo 5. A Bíblia diz que quando José, ele coloca as mãos sobre a casa de Potifar, sobre a finança de Potifar, a Bíblia diz que o Senhor começou a abençoar a casa do egípcio. Preste bem atenção, o egípcio não servia a Deus, o egípcio não temia a Deus, o egípcio não era um cristão, ele não era um servo de Deus, mas o texto vai dizer que por amor a José, Deus abençoou a casa do egípcio. Talvez eu esteja falando com pessoas que podem dizer: mas na minha casa só eu sou crente, na minha casa só eu sirvo a Deus, na minha casa só eu temo a Deus. Eu profetizo para você biblicamente, com toda certeza, se você é um homem, uma mulher de Deus, um administrador de Deus, Deus colocará sabedoria no teu coração, e você poderá abençoar a sua casa pelo amor que Deus tem à sua vida. Deus pode abençoar o teu esposo, os teus filhos e os teus familiares, porque Deus pode fazer isso usando a sua própria vida. Isso significa que a bênção de Deus estava sobre a vida de José. Presta atenção, a bênção de Deus foi depositada naquela casa, mas por intermédio da vida de José. Quando há em uma família alguém que é administrador de Deus, alguém que é temente a Deus, alguém que serve a Deus, alguém que ama a Deus, alguém que louva a Deus, alguém que adora a Deus, há um reflexo da bênção de Deus sobre a vida de todos aqueles que estão na casa. É obviamente que eu não me refiro à salvação, pois a salvação ela é individual. Eu não posso salvar a minha esposa, e nem a minha esposa pode me salvar, mas eu posso sim ser um administrador de Deus e levar a bênção de Deus para dentro da minha casa, levar a bênção de Deus para o meio da minha família. O patrão de José notou uma diferença nele e viu que ele tinha uma capacidade de administrar, uma capacidade de conduzir. Então José, por isso foi-lhe dado toda a liberdade de trabalhar da maneira que ele quisesse. Olha o versículo 6. Versículo 6 do capítulo 39. E deixou tudo que tinha na mão de José. E deixou tudo que tinha na mão de José. E a Bíblia diz que a casa daquele homem foi abençoada. O primeiro projeto falido de José foi administrar uma casa desorganizada. Talvez a tua casa esteja desorganizada. Talvez a tua vida esteja desorganizada. Talvez você esteja desorganizado. Talvez você não consiga colocar os pontos no i da sua vida espiritual. Talvez eu falo com pessoas que não conseguem ficar 20 minutos numa live de pregação, pois aí já vem o enfado e o cansaço. Pois é, hoje Deus está te dando estratégia, força, sabedoria, e Ele quer te conduzir para ser um administrador de coisas desorganizadas. Nós temos que ser organizados. Organizado para fazer, organizado para começar e organizado para terminar.
Temos que organizar a nossa vida, o nosso horário, a nossa agenda. Acredite no que eu vou te dizer, dentro de 24 horas do dia, existem pessoas que não conseguem separar meia hora para estar na presença do Senhor, porque fica tomada por muitas outras coisas, e não consegue administrar nenhum tempo para estar com o Senhor. Não consegue administrar nenhum período de oração, não consegue administrar nenhum período de palavra, não consegue ficar na presença de Deus por algumas horas, porque se cansa, se fadiga, porque acha que não tem graça. É falta de administrar, de organizar a nossa vida. Querido, a Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de brincar, há tempo de falar sério, há tempo de rasgar e há tempo de costurar. A Bíblia diz que há um tempo determinado para todos os propósitos de Deus debaixo da terra. Aprenda a se organizar. Organizar é você não deixar que nada sobrepõe aquilo que é mais importante na sua vida. Você acredita no que eu vou dizer? Pode acreditar. Nessa epidemia que estamos vivendo, irmãos do louvor que está aqui, tem gente que consegue perder a hora do culto online. Tem gente que entra no culto, já é 8 horas. Esqueceu, porque estava ocupado com muitas coisas. Organize a sua vida nessa noite. Organize a sua vida espiritual, para que você não perca a hora das coisas de Deus. O segundo projeto que esse homem administrou foi dentro da prisão. Foi um projeto em uma prisão sem esperança. Após ter recusado trair o seu patrão, a Bíblia diz que ele foi jogado em uma prisão. Mais uma vez, viu o seu sonho se frustrar. Mais uma vez na cadeia, o carcereiro olhou para aquele homem e viu que aquele homem tinha alguma coisa diferente. Olha, um administrador de Deus, aonde ele chega, alguém percebe alguma coisa na vida dele. Sabe por quê que muitas pessoas, elas chegam ao emprego, elas começam a trabalhar, elas começam a dedicar a sua vida naquele trabalho. O patrão olha para aquela pessoa e vê que ela tem algo diferente na vida. É que a pessoa leva as coisas a sério, é que as pessoas fazem as coisas na seriedade. Aí então o patrão vai e sobe ela de cargo, e não sobe aquele que faz 10 anos que está lá, porque o cara não consegue administrar nem a roupa que ele trabalha. Vai trabalhar tudo amassado, vai trabalhar com a roupa suja, vai trabalhar com o sapato sujo. Aí o patrão olha e ele fica decepcionado. A Bíblia diz que José, quando chegou na cadeia, o carcereiro olhou para ele e notou alguma coisa de diferente na vida de José. Está lá mais uma vez, José é convidado para administrar a cadeia onde ele estava preso. Você entendeu? Quando o homem é de Deus e a mulher é de Deus, não importa o lugar aonde ele esteja, importa aquilo que ele é e aquilo que ele tem na vida dele. Ele começou a administrar aquela cadeia. Olha, o texto vai dizer no versículo 29, no versículo 22 ao 23 do capítulo 39 de Gênesis. E colocou José como responsável em todo o presídio, em toda a prisão. José começou a ser administrador. Um lugar imundo, triste, um lugar sem esperança. José passou a ter a chave da prisão nas suas mãos. Ele era livre, mesmo sendo preso. Olha que lindo. O homem estava preso, mas lá dentro da cadeia ele era livre, porque Deus deu autoridade para ele ser um administrador de um lugar sem esperança. Talvez a tua casa esteja sem esperança, talvez a tua vida esteja sem esperança. Deus quer fazer de você um administrador de esperança. Alguém possivelmente pode chegar diante de você com falta de esperança, e você, sendo administrador de esperança, você deve colocar no coração dessa pessoa toda a esperança que você tem no teu coração. Olha o que eu escrevi aqui. Não existe um lugar pior do que a cadeia. Se há uma prisão, pode ser transformada, todo lugar também pode ser transformado. Vou dizer de novo. Não existe um lugar pior do que a cadeia. Quem já foi preso aqui? Não há um lugar pior do que a cadeia.
E se Deus conseguiu usar um homem para transformar aquela cadeia, não existe lugar que Deus não possa transformar. Deus pode transformar a tua casa nessa noite. Deus pode transformar a tua vida nesta noite. O terceiro projeto que José administrou foi um império decadente. Parece até que nós estamos vivendo essa história, né? Uma nação decadente, uma nação de corrupção, uma nação corrupta. E Deus, Ele quer usar a igreja. Para quê, pastor? Para administrar uma nação em decadência. Mas como? Deus está despertando a igreja, ou pelo menos é a intenção de Deus, despertar a igreja, despertar a liderança, despertar homem e mulher de Deus, para poder levantar um clamor de oração em favor da nossa nação, para poder estar orando pela nossa nação, para poder estar intercedendo a Deus em favor desta nação. Após um tempo na prisão, a Bíblia diz que José interpretou o sonho do rei. Eu estou obviamente não entrando na história de José, senão eu não consigo concluir, a mensagem é um pouco longa. José interpretou o sonho de um padeiro e de um copeiro, e posteriormente de Faraó, lá no capítulo 40, versículo do 1 ao 20. E a Bíblia diz que um dia, Faraó teve um sonho, e esse sonho, então o copeiro falou a respeito dele, e ele então foi à presença do rei, e ele interpretou o sonho de Faraó. Por isso foi constituído como governador na terra do Egito. Presta atenção, José chegou naquele lugar como escravo, saiu da sua casa como morto, vendido pelos seus irmãos, em um total estado de decepção, não com Deus, mas decepção da vida. Tem gente que está decepcionado, mas não é com Deus, é com a vida. Ele até acredita que Deus pode, mas ele não acredita mais que Deus dá capacidade para ele conseguir. Ele não acredita que Deus pode dar capacidade para ele realizar. Ele não consegue. Ele não consegue. Ele se frustrou. Parou no meio do caminho. Quantos pastores não se frustraram por causa dessa questão de ter culto online? Por causa dessa questão de não ter a presença da igreja. Meu irmão, eu ouvi um pastor dizendo que se o pastor ensinou a igreja, que se o pastor pregou para a igreja e ensinou o seu povo que igreja não é quatro paredes, mas que igreja somos nós, e não importa onde nós estejamos, nós podemos adorar a Deus, seja em qual for, qualquer lugar, esse pastor é bem-aventurado. Agora, ele diz também na mensagem, que se você não ensinou o teu povo dessa maneira, é momento de você começar a agir diferente, é momento de você deixar de lado essa besteira de teologia da prosperidade, essa besteira de estar preocupado com o dinheiro de igreja, essa besteira de estar preocupado com a finança da igreja, e começar a se preocupar com a parte espiritual do povo de Deus, a parte espiritual daqueles que precisam ser ressuscitados por Deus. Porque de nada adianta ter prosperidade, mas não ter espiritualidade. É melhor ter espiritualidade, pois a espiritualidade gerará a prosperidade na nossa vida. É melhor ter Deus do que ter dinheiro. É melhor ter Deus do que ter posse. Porque a posse não me leva a Deus, mas Deus pode me levar à posse. Está entendendo? Porque a Bíblia diz em Efésios capítulo 4, e versículo alguma coisa que eu não lembro, que tudo o que nós precisamos está em Cristo Jesus, já foi nos dado por Ele, então não há necessidade de você buscar aquilo que já foi te dado. Um dia Faraó teve esse sonho, e ele interpretou, e a Bíblia diz que foi colocado como governador, saiu da sua casa como escravo, saiu da sua casa como morto, chegou no Egito como escravo, foi para a cadeia como um criminoso, e depois foi colocado como governador, um homem de destaque. Vale eu dizer uma coisa para você preciosa, como diz o meu apóstolo Luiz Hermínio, na época, irmão Marcos Paixão, não existia cargo de governador. Na época só existia um homem que administrava o Egito, e esse homem se chamava Faraó. Mas quando Deus levanta um administrador, quando Deus levanta um homem, quando Deus levanta uma mulher, diz o meu apóstolo que
Deus faz surgir cargo que não existe. Deus faz surgir coisas que não existem. Deus faz acontecer coisas que não existiam, porque Ele acredita no poder que Ele dá para a vida do homem. Entenda, meu querido, administrar as coisas de Deus, ou até mesmo administrar as tuas coisas, é poder de Deus na nossa vida, e isso pode ser concedido a qualquer um que pedir. O terceiro projeto de José foi administrar. O terceiro projeto que José administrou não seria nada fácil, diz o texto, como não foram fácil. O mundo passaria por uma mudança. Um tempo de fome e de miséria chegou naquela nação, naquela terra antiga. Por isso Faraó reconheceu que precisava de uma pessoa que tinha sabedoria de Deus para cuidar do seu povo. No meio da crise do Egito, prosperou. E a Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 41, até o capítulo 53, a Bíblia diz que em meio a uma seca, em meio a uma miséria, em meio a problemas, em meio à morte, em todas as terras vizinhas, a Bíblia vai dizer que o Egito prosperou, cresceu e enriqueceu. Sabe por quê? Porque ali tinha um homem que era um administrador. Talvez você diga: pastor, mas eu estou sozinho em casa, espiritualmente falando. Pois é, você é um administrador. Você é uma administradora. E a sua vida pode prosperar. Não acredite em palavras diabólicas. Não acredite em palavras satânicas. Não acredite em palavras desprezíveis. Acredite no potencial que Deus colocou na sua vida. Chegou o tempo de Deus usar José finalmente no propósito para que ele havia estabelecido na sua vida. Mas primeiro, ele precisou ser preparado. Quer ser um administrador? Pastor, eu quero. Então deixa Deus te preparar. Deixa Deus te arrumar. Deixa Deus te provar. Não, mas a prova de Deus é ruim. A Bíblia diz que não, que a prova de Deus é coisa boa. Sabe por quê? Porque a prova de Deus é para nos aprovar. Tiago diz que a prova nunca é para reprovação, mas é para nos aprovar diante de Deus. Então quando Deus prova, é porque Ele está nos ensinando. Quando Deus prova, é porque Ele está nos capacitando. Eu não sei quanto tempo você tem de caminhada. Eu não sei quanto tempo você tem de jornada. Talvez você quer ser essa pessoa que foi José. Talvez você quer ser um administrador de projetos falido. Mas você não sabe por onde começar. Você não sabe o que fazer. A primeira coisa que você precisa fazer é se tornar um homem e uma mulher de Deus. Um homem e uma mulher de intimidade. Porque quando o ímpio, quando o faraó, quando o representante daquela nação precisou de alguém para interpretar algo que o homem não pôde interpretar, a Bíblia diz que José foi descoberto. Eu poderia continuar a mensagem, e eu poderia entrar e falar sobre a vida de Davi. Davi foi um homem escolhido para administrar um projeto de uma nação falida, aonde o seu rei atual, chamado Saul, desprezou a Deus, desprezou os mandamentos do Senhor, e a Bíblia diz que foi rejeitado por Deus, foi arrancado por Deus, e agora Deus precisava de alguém ali, diz a Bíblia, segundo o seu coração. E a Bíblia diz, em algum lugar de Gênesis, sou ruim para guardar as coisas na cabeça. Eu conheço o texto, mas sou ruim para guardar o endereço. Não sei se é mau costume de pregar tanto com esboço, a gente acaba ficando preguiçoso. E aí a gente não faz força para memorizar, porque está tudo escrito, né? A Bíblia diz que quando Deus procurou um homem, diz a Bíblia, e achou Deus Davi, lá no meio do mato, atrás das malhadas, atrás das ovelhas, cuidando das ovelhas do seu pai. A Bíblia diz que Deus tira Davi do meio do mato e coloca ele para sentar num trono. E depois que Davi assentou naquele trono, você pode procurar na história, que você vai ver que Davi, ele
levantou um tabernáculo, que a Bíblia chama de tabernáculo de Davi, e ali ele colocou adoração 24 horas, ele colocou sacerdotes e levitas trabalhando no templo durante 24 horas, havia adoração naquela nação. A Bíblia diz que quando ele entra para administrar aquela nação, olha a importância do homem dar prioridade às coisas de Deus. Desculpe a minha sinceridade e a minha franqueza. Talvez você está dando prioridade muito para as coisas materiais. Eu não estou dizendo que não pode. Eu só estou dizendo que a sua aplicação, a sua força total, ela não pode ser somente sobre essas coisas. Olha a importância de um homem que dá valor na presença de Deus. Já estabelecido como rei, ele olha para aquela nação e ele vê que está faltando alguma coisa. E a Bíblia diz que ele resolveu trazer a arca de Deus, que estava perdida já há muitos anos, estava perdida na casa de um homem. E a Bíblia diz que ele foi buscar esta arca, mas ele foi buscar do jeito que ele queria. A Bíblia diz que ele colocou a arca em uma carroça de boi. E a Bíblia diz que quando a arca estava vindo, o boi tropeçou, e a arca foi cair, e um homem foi segurar a arca para a arca não cair. E a Bíblia diz que aquele homem morreu fulminado, porque tocou na arca e não era permitido. E a Bíblia diz que Davi ficou aterrorizado. Essa é a pronúncia do texto. Ficou Davi aterrorizado. E diz a Bíblia que ele achou a casa de um homem chamado Obed-Edom. Eu já preguei uma mensagem aqui uma vez falando sobre as bênçãos de Obed-Edom. Talvez um dia eu possa repetir essa mensagem, porque é gostoso relembrar a mensagem. E a Bíblia diz que a arca foi para a casa daquele homem. E a Bíblia diz que a partir do momento que a arca entrou na casa daquele homem, a Bíblia parece que diz que ficou durante 6 meses, se eu não me engano, na casa daquele homem. A Bíblia diz que a casa de Obed-Edom foi abençoada pelo Senhor e prosperou. Prosperou tanto que, se você pesquisar na genealogia de Obed-Edom, você vai perceber que os filhos dele trabalharam na obra do Senhor, que os parentes dele trabalharam na obra do Senhor. Um homem que era desconhecido, que ninguém conhecia, Deus levantou para colocar no ministério, porque resolveu guardar a presença de Deus. Se você guardar a presença de Deus, Deus vai te levantar nessa noite como administrador. E depois de recolocar o seu coração no lugar, a Bíblia diz que orou Davi, e então Davi fez da maneira certa. Ele mandou que os sacerdotes carregassem a arca em seus ombros. Agora a arca não estava mais sendo conduzida por bois, por carroça. Agora a arca estava sendo conduzida pelo sacerdote. Sabe quem são os sacerdotes? Sacerdote é eu e você. Sacerdote é eu e você. Sacerdotes e sacerdotisas, homens e mulheres de Deus. Deus colocou a sua presença sobre os nossos ombros, sobre a nossa responsabilidade, para ser administradores de projetos falidos. Fique de pé aí na tua casa, onde você está aí. Feche os teus olhos, enquanto eu concluo. A vida de José foi marcada por projetos que falharam. Talvez você pode contar no dedo os projetos que foram falhados na sua vida. Quando sonhava em apenas viver com os seus irmãos e receber uma parte da herança da sua família, na verdade, ele teve suficiente, não só para ele, mas para ajudar todos os seus familiares. É isso que Deus quer fazer com você nessa noite. Deus quer fazer de você nessa noite um administrador de projetos falidos. Feche seus olhos. Senhor Deus, Pai querido, Senhor, eu oro a Ti nessa noite. Eu falo a Ti nesta noite, representando centenas ou até mesmo milhares de pessoas que verão e que estão vendo essa transmissão. Pessoas que moram no estado de São Paulo, algumas não moram, outras até fora do país, que não estão conseguindo administrar a sua vida.
não estão conseguindo ser administradores, e hoje estão derramando lágrimas. Alguns estão colhendo processos de escolhas erradas que fizeram na vida. Talvez a escolha de uma traição, talvez a escolha de uma mentira, talvez a escolha de uma decisão errada, e agora estão colhendo aquilo que foi plantado, aquilo que foi escolhido. Mas nesta noite, dê capacidade a esta vida. Eu quero que você que está na tua casa, estenda as tuas mãos comigo assim, ó. Deus está te dando capacidade nesta noite. Deus está capacitando a sua vida nesta noite. Deus está capacitando você, mulher, você, homem, você, jovem, você, mãe, você, pai, você, esposo, você, esposa, você, filho, você, jovem, criança. Deus está te capacitando para ser um administrador de projeto falido. Pare de dizer que nada dá certo na sua vida. Pare de dizer que nada funciona na tua vida. Para de dizer que o teu casamento não é bom. Para de dizer que o teu filho não é uma bênção. Para de dizer que você não serve para nada. Para de dizer que você não sabe. Para de dizer que você não tem capacidade. Deus está te levantando nesta noite com capacidade para administrar aquilo que está falido. Se levante nesta noite e seja um homem e uma mulher administrador de projeto que foi falido. Deus quer te conduzir a esta realidade nessa noite. Irmãos do Ministério Nova Vida, irmãos desta igreja, homens, jovens, obreiros, pastores, administre a sua vida. Não perca a visão, não perca a esperança, não perca a chama. Não deixe de buscar ao Senhor, não deixe de estar na presença do Senhor. Anseie em voltar a estar na igreja, anseie em voltar a estar na presença do Senhor. Tenha o desejo de buscar a Deus em oração, tenha o desejo de adorar a Deus. Se levante agora deste sistema de comodismo. Se levante agora. Se levante agora. Deus está falando com você aí em casa. Se levante agora desse comodismo espiritual. Jovem, sai desse videogame e vai buscar mais a presença de Deus. Pastor, começou a acontecer coisa ruim na minha vida. Quem sabe não é fruto da escolha errada que você já começou a colher. Quem sabe você não está colhendo frutos de decisões erradas que você teve diante de Deus, diante da sua esposa, diante dos seus filhos, e os filhos diante dos pais. Você é obreiro que não se sente mais com aquele fogo de Deus na vida, é porque você está deixando de buscar a presença de Deus. Comece a buscar a presença de Deus. Comece a ser um administrador de Deus. Comece a administrar as coisas de Deus na sua vida, e você verá que o ânimo vai voltar, a força vai voltar, a vontade vai voltar, a presença de Deus vai voltar na sua vida nessa noite. Vamos adorar Ele em nome